foi violentado sexualmente, espancado, amarrado a uma árvore e queimado vivo. Antes de começar esse caso, vamos deixar o alerta de que esse vídeo contém detalhes e descrições gráficas e que, se você é uma pessoa sensível, pode servir de gatilho para você. Então, se você é sensível à violência extrema, violência sexual e violência contra a criança, pule esse vídeo. Então vamos lá, o Rob era filho do Bob e da Collie Miller, e ele nasceu em abril de 91 em Humble, no Texas, e cresceu em Esplendora, que é uma pequena cidade no nordeste de Houston. O Rob, como qualquer outra criança daquela região, era considerado normal. Ele gostava de pescar, ele gostava de acampar, ele gostava de estudar, ele era um garoto inteligente, ele era um garoto respeitoso e educado. E isso era um diferencial. Até mesmo porque a localidade onde ele vivia na época, ali em Esplendora, ela era considerada segura. E por ser considerado um local seguro, os pais não viam problema em as crianças brincar na rua até tarde. Tanto era que atrás da casa do Rob tinha uma floresta que ele tinha o costume de andar por ali porque não tinha perigo nenhum, tanto de dia quanto no final da tarde. E essa região da floresta era rotineira para o Rob porque ele tinha um amigo que morava do outro lado da floresta, então ele já estava acostumado a fazer esse caminho até a casa do amigo. Novamente reforçando, em todas as descrições que deram sobre o Rob, as pessoas reforçavam que ele era amoroso, que ele era inteligente, que ele era educado, que ele não tinha problema com a vizinhança, apesar de ser uma criança, mas assim, ninguém tinha reclamação dele. Naquela região ali também vivia um garoto chamado Don Collins, que era totalmente o oposto do Rob. Mal educado, brigão, respondia, fazia pequenos furtos, a vizinhança só tinha reclamação dele e, enfim, era a criança problemática. Na época, o Don Collins ele tinha 13 anos e ele já acumulava um histórico de roubos e furtos e até mesmo violência contra outras crianças. Então, assim, ele já tinha um costume. Tanto o Rob quanto o Dom, eles viviam naqueles complexos de trailers, que é muito comum nos Estados Unidos, sabe? É como se fosse um estacionamento, um campo, onde ficam vários trailers, onde as pessoas moram ali. E eram nesses trailers que eles moravam. E assim, não tem um motivo específico que aponta a ação violenta do Dom contra o Rob. Mas há suspeitas, que por sinal são muito aceitas, é que o Don Collins ele tinha uma espécie de ressentimento com a família do Rob, já que ele vinha de uma família problemática e o Rob não. O Rob era muito elogiado, a família dele era muito educada, era muito querida pela vizinhança, ao contrário da família e do próprio Don Collins. Antes de morrer, o Rob deixou um depoimento dizendo que antes mesmo de toda a ação violenta, o Dom já havia violentado ele sexualmente e ameaçado a matar a família dele caso ele contasse alguma coisa para alguém. Então, assim, a gente está falando de uma criança de 13 anos, porque na época o Don Collins tinha 13 anos e o Rob tinha 8 anos na época. Claro que a gente não está aqui para julgar absolutamente ninguém, nem a criação, nem as ações de ninguém. Mas a gente sabe que muito do que se reflete nos jovens é consequência da criação familiar, ou a falta dela, ou a falta de companheirismo, a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de atenção com aquela criança. Obviamente que sob a ameaça, o Rob ficou calado e não falou nada para ninguém sobre a violência sexual que ele já tinha sofrido. E como já tinha rolado toda essa treta antes de violência sexual contra o Rob e o Dom ter ameaçado ele caso ele contasse para alguém, nas investigações se especulou que ele ateou fogo no Rob como uma maneira de silenciar o garoto. E é claro e obviamente que a intenção do Dom não era somente machucar o Rob, era matar o Rob para que ele não pudesse falar. Só que felizmente ele sobreviveu. No dia 28 de junho de 1998, o Rob atravessava a floresta para ir à casa do seu amigo. Lembra que ele tinha um amigo que morava do outro lado da floresta? Nesse ponto da história, há algumas divergências, porque algumas pessoas dizem que o Rob estava indo à casa do amigo para comemorar o aniversário junto com o amigo, já que era o amigo mais íntimo e mais próximo dele, e outras pessoas dizem que ele estava voltando da casa do amigo. Não se sabe ao certo, mas o fato é que ele estava fazendo esse caminho pela floresta que tinha atrás da casa dele. Ou seja, se você não conseguiu idealizar ainda, aquele complexo de trailers era como se fosse uma clareira onde os trailers ficavam reunidos e ao redor tinha uma floresta.
Muita gente critica os pais, né, do Rob, dizendo que foi negligência, que uma criança de 8 anos já atravessando a floresta. Mas assim, gente, é uma questão cultural. O bairro onde ele morava era considerado seguro. Estamos falando de 1998, estamos falando dos Estados Unidos. Cada país é diferente. E assim, a pessoa conhece a cidade, conhece o local onde você mora. Então, era muito improvável, pelo menos na cabeça dos pais, que fosse acontecer alguma coisa com o menino. E foi nesse trajeto entre uma casa e outra que o Robbie foi atacado pelo Dom. Ao que parece, o Dom já estava observando e seguindo ele durante esse percurso. Então ele meio que chegou de repente e abordou ele de surpresa. Nisso, o Robbie foi amarrado a uma árvore e teve gasolina jogada em seu rosto. E aí muita gente fala, mas como que ele conseguiu comprar gasolina se ele só tinha 13 anos? Então, vale lembrar que ele era um menor infrator, morava no complexo de trailers e muito supostamente ele não comprou nada. Ele roubou de algum trailer gasolina ou de algum vizinho que tinha, sei lá, um carro por ali e ele foi lá, pegou já no intuito de cometer o crime. Mas é difícil dizer porque essa parte não é citada, entendeu? Ele não explica como ele conseguiu a gasolina. O fato é que ele conseguiu a gasolina e ateou fogo no Rob enquanto ele estava amarrado a uma árvore. Depois de ter sido incendiado vivo, o Rob foi deixado para morrer, obviamente, porque esse era o intuito do Dom desde o começo. Só que um milagre aconteceu na vida do garoto e ele sobreviveu. Segundo algumas fontes, dizem que o fogo estava tão alto e tão intenso que consumiu a corda que amarrava o Rob à árvore muito rapidamente. E foi por isso que ele conseguiu se soltar. E nisso ele foi cambaleando, ainda em chamas, até uma estrada próxima onde ele conseguiu ajuda. A mãe do Rob foi imediatamente avisada, já que todo mundo conhecia o garoto, gostava do garoto e conhecia a família também. O Rob teve 99% do corpo queimado com intensidades de terceiro grau e as queimaduras só não foram 100% do corpo dele porque a sola dos pés dele estavam intactas, muito possivelmente por causa dos sapatos. E assim, esse crime foi tão brutal porque eu não sei se vocês já viram a forma como a gasolina entra em combustão, que não tem nada a ver com o álcool, né? A partir do momento que você joga a gasolina e você ateia fogo nela, ela causa uma explosão. Então você imagina um garoto de 8 anos amarrado a uma árvore, tendo gasolina jogada no seu corpo e em seguida sendo ateado fogo. Em questão de segundos ele foi consumido pelas chamas. Esse caso não acabou, mas esse vídeo vai ficar para uma parte 2, porque ele é um pouco longo, esse caso é um pouco longo, ele é um pouco delicado. E na segunda parte a gente vai descobrir como que o Don Collins foi detido, qual foi a sentença e qual foi o fim trágico de Robert Miles. Até já!